vala, Deus que me valha, é sexta-feira. Fala, vida! Go, Crentes, go! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas. Estou aqui com ele, Julinho de Tialica, nessa sintropia que é esse Pod Crente de hoje. Ele é sintrópico. É, rapaz, um negócio aí é sintrópico, viu? Sintropia? Meu amigo, tô muito feliz em poder estar com vocês, plantando sementes de um reino de abundância. Né, Ramon? É verdade. Salve, salve, meu amigo Julinho de Tialica. Que papo vamos ter. Uma alegria estar com vocês. Plantar é apontar para a eternidade. Não é isso, Tamires? Eita Deus! Eu sou a Tamires Palma, estou aqui com o Jonathan Zimmer, que cultiva salsinha e cebolinha comigo, enquanto a gente não pode ter uma chácara para plantar alguma coisa. Los tomates dicen que no! Los tomates dicen que no! E enquanto a nossa salsinha, a nossa cebolinha vai crescendo, elas vão acompanhando os nossos jabás, que logo depois deles a gente volta para falar sobre cultura e cultivo. Monte proa cocada, pé de moleque, alecrim, canela, farinha, rapadura, graviola. É só escolher aí nas sacas, tem tudo. Quanto é que assim. tá essa panela? Tamires, Olá, Jonathan. antes de falarmos sobre assuntos da terra e do cultivo, deixando pequenos jabás para os nossos ouvintes, o que você quer nos apontar? O nosso ouvinte pode ajudar a gente de diversas maneiras, entre elas com a nossa lojinha que tem produtos maravilhosos. A gente comprou mais um dos produtos esses tempos aí, ficou feliz, né? Uma sacola muito linda. Excelente qualidade. Uma eco bag Ecovida. Camisetas também de material excelente, impressão excelente. Então dá uma olhada na lojinha da Crentaços, umapenca.com.br/Crentaços. Tem link na descrição do programa também, nas nossas redes sociais. E um adendo das camisetas que nesses dias muito quentes que estamos vivendo, a qualidade é muito boa mesmo e elas são bem fresquinhas, né? Porque elas são algodão, mas elas são mais levinhas, mais fininhas. Teve dias extremamente insanos aqui em Curitiba e eu estava usando a minha e ela foi excelente. E para você que não usa camisetas ou bolsas, você pode ajudar a Crentaços através do Apoia-se. No Apoia-se da Crentaços, a partir de pequenos valores, você pode colaborar financeiramente e a gente paga nossos custos, os sorteios, envios, essas coisas e tudo mais. Considere, se cabe no seu orçamento, considere ajudar levemente a Crentaços. Tem grupo também dos ouvintes que apoiam. Sorteio para Sorteios alguns. dependendo do valor que você apoia também. Então, se é possível, considere, visite o Apoia-se, dá uma conhecida ou põe no seu cronograma futuro. Quem sabe você pode colaborar ainda mais com a gente. É isso. E vamos para o programa. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços. Antes de começar o programa, uma breve nota dos editores. Existe um livro também com esse nome, do mesmo nome do episódio que você está escutando, que chama Culto, Cultura e Cultivo em espanhol, do autor Justo Gonzalez, mas é um livro que trata sobre a cultura em si, a relação do cristão com a cultura ou a não relação disso. Mas o programa que você está ouvindo é sobre o culto, a cultura e o cultivo com a terra, a nossa relação com a terra mesmo. Pod Crente de número 138, Culto, Cultura e Cultivo. Estamos aqui com essas pessoas maravilhosas que vocês ouviram na abertura para conversar sobre um tema que é extremamente importante e eu já deixo essas pessoas se apresentarem, mas antes eu vou dar oi pro meu bem. Tudo bem, meu bem? Olá novamente. Bem, a gente escolheu falar sobre esse tema porque a Crentaços
a gente na Crentaços acha que é importante a gente discutir a nossa relação com a Terra, e essa relação do ser humano com a Terra, ela vem se perdendo e vem se deteriorando, talvez desde a Revolução Industrial principalmente, né? Na Europa a gente teve um processo de expulsão dos camponeses, dos campos e das terras comunais, que tornou esses camponeses uma mão de obra excedente e barata para as fábricas que estavam surgindo. No Brasil, no século XIX, a gente teve a Lei de Terras, em 1850, que praticamente impossibilitou o acesso à terra àqueles que não tinham dinheiro, mas garantiu que os grandes proprietários pudessem regularizar as terras que eles já exploravam há várias gerações com o trabalho de outras pessoas, né? Além disso, também essa lei garantiu que a gente tivesse uma parcela enorme da população sem acesso à terra para trabalhar e, com isso, aceitando as condições impostas pelos seus patrões que regularizaram as terras anteriores, né? Esses dois cenários reforçam e reforçaram, garantiram a existência de desigualdades sociais no mundo, que são desigualdades vistas como necessárias para que a roda do capitalismo e do agronegócio girem e funcionem. Então, a gente tem esse contexto de mundo um tanto quanto caótico. O capitalismo falhou, falha e falhará. E aí, pensando nesse tema e que é importante, a gente teve o privilégio de ouvir na conferência do Coletivo Candeeiro em novembro de 2024 a roda de conversa com o Ramon e com o Julim, que falaram sobre esse assunto. E aí foi ali que nasceu o desejo de gravar esse programa com pessoas que sabem do que estão falando. Então eu vou pedir para o Julim se apresentar. Julim, se apresenta para quem não te conhece, por favor. Opa, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz em poder entrar na casa de vocês para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Eu trago saudações aqui da minha terra, Sítio Currais Novos, zona rural de Jardim do Seridó, Alto Sertão, Potiguar, terra dos nossos ancestrais Tapuia Tarairiús, dos nossos ancestrais Caborés, né, da qual eu orgulhosamente faço parte, e que hoje, mais do que nunca, a minha ancestralidade tem guiado o meu relacionamento com a terra. Saber de onde eu venho, saber quem foram os meus antepassados, como viveram, onde trabalharam, né, e saber que eu sou uma continuidade disso, tem fortalecido muito minha fé, porque a gente é uma cadeia, né, de continuidade. A gente não nasceu sendo indivíduos prontos por si só. A gente é uma construção, né? Uhum. Isso fortalece muito a nossa fé. Então, eu acho que esse diálogo ele vai partir também disso, né? Do meu lugar de origem, enquanto inspiração para que a gente, né, que muitas vezes já nasceu desligado, não só da terra, mas da nossa, de saber quem a gente é a partir dos nossos antepassados, né, de como eles viveram, essa relação com a terra, isso tudo fortalece a nossa fé. Então eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, vai ser um momento muito bom pensar sobre essa perspectiva, né, e do lado de Ramon eu tô seguro, meu amigo, aqui... Você roubou minha palavra, viu? Ah, gente, que alegria poder estar aqui com vocês, Jonathan, Tamires, obrigado pelo convite. Eu sou da Bahia e eu acho interessante dizer quem é, dizendo de onde é, porque eu acho que o lugar de onde nós somos, ele tem uma influência muito grande em quem somos, demais. Nossa terra, Julim, ele se apresenta dizendo que é lá do Seridó, e acho que isso é importante. Eu sou um cara da Bahia, estou morando agora no litoral norte, na divisa da Bahia com Sergipe, num povoadozinho, 34 casas, já há 2 anos. O povoado leva o nome de um rio, Marcanaí, e a gente está numa pesquisa acerca, por exemplo, desse nome para entender, e estamos chegando à conclusão de que está muito relacionado ao Maracanã, que é o periquito, né? Periquito, na língua indígena, aí Julinho está mais por dentro do que eu, mas o aí relacionado às coisas pequenas, né? Então, assim, periquitinho, pode ser rio dos periquitinhos, e tem muito periquitos lá. Então, eu sou desse lugar, pai de Kekel e João, marido de Marci, o caminho ao lado de Julinho,
no Coletivo Candeeiro, que é uma alegria para mim estar com meus irmãos fazendo arte e agora tentando viver essa vida que eu chamo de ermitão moderno, sabe? Estou aí, estamos nessa caminhada e tenho aprendido muito, tem sido muito especial esse tempo. Esse sou eu. Sube para cima, seguindo seu rastro pra lá do espaço. Sube para cima, seguindo seu rastro pra lá do espaço. Além de vocês chegaram à questão de cultivo, os dois hoje cultivam a terra, né? Pelo que a gente sabe. Como foi esse caminho para vocês fazerem essa migração? O Ramon viveu em Salvador, se eu não me engano, né? Você falou que acho que foi isso, né? Então, assim, vocês fizeram... Na região metropolitana. Vocês fizeram esse caminho de voltar para a terra e hoje escolher cultivá-la, trabalhar, tirar parte do seu sustento dela. Então, como que foi para cada um de vocês essa jornada de volta à produção, à lida na terra mesmo, sem deixar a profissão que vocês têm, sem deixar o cotidiano que vocês têm e tudo mais? Eu acho que quem tem que começar é Ramon, porque foi ele quem plantou essa semente na minha cabeça aí. Tá bem. Eu cresci na região metropolitana de Salvador, mas numa área rural, região de Lauro de Freitas, um lugar chamado Capelão, que era uma fazenda antiga, né? Todo o bairro tinha muita cana, engenho passando perto, lá no Rio Joanes, e cresci nesse lugar, chão de terra batido, no sítio, glória a Deus, sítio de meu avô e minha avó. Só que com 20 anos eu saí e passei talvez 15 anos longe desse ambiente rural. Mas só que estava plantado em mim, né? Essa infância andando, tomando banho de rio, colhendo a fruta no pé, brincando com os animais, vendo meu avô tirar leite de vaca, vendo aos sábados ele matar o porco e vender a carne. Tudo isso estava muito vivo em mim. E uma saudade muito grande disso. Até que em 2019 a gente comprou uma terrinha lá em Marcanaí. Mas o que me fez dar o start foi a minha filha, né? Na pandemia eu encontrei a Raquel coberta no quarto dela, meio-dia, no escuro, e uma menina com 4 anos de idade. Aquilo me cortou muito o coração, fiquei muito preocupado e eu entendi que eu precisava retornar. Eu já estava com muita vontade, eu tinha encontrado com as ideias do Ernest Goethe, que daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais sobre elas. É um suíço que veio morar aqui na Bahia e criou uma ideia de agricultura sintrópica. E aí eu, me batendo com essa ideia, eu já estava muito propenso a ir para a roça. Então, quando eu encontrei minha filha naquela situação, eu falei, olha, acho que o caminho é a roça, sabe? Precisa colocar essa menina com o pé no chão. Ela precisa tomar banho de rio cedo. Frio, que Rio Marcanaí é frio, inclusive, muito frio. Ela precisa andar a cavalo, ela precisa plantar, ela precisa colocar a mão na terra. E foi, acho que, o remédio para ela e para mim, para minha família. Então, assim, foi a partir daí que a gente deu o start de mudar para a roça, de sair da cidade. Eu sempre brinco dizendo que eu me senti como o povo de Israel saindo do Egito, quando os egípcios davam pressa, né? Não adianta, saiam daqui. Eu me senti assim um pouco, sabe? Deus foi movendo meu coração, algumas coisas foram acontecendo e eu fui entendendo que era um momento de regressar para a minha infância, para dar uma infância à minha filha. E nesse regressar e dar essa infância para ela, eu também voltei a ser criança. Eu também, assim como o Ramon, eu cresci dentro da agricultura familiar, né? Meu avô, ele se aposentou recentemente, né? Mas já fazia mais de 50 anos que ele trabalhava com a terra. E eu fui criado pelos meus avós, né? Então eu cresci dentro dessa agricultura familiar, indo para o rio, plantar com meu avô. Diferente de Ramon, eu moro no semiárido. E o semiárido, ele é uma peculiaridade, né? É um território muito peculiar, inclusive é um bioma único no mundo.
A gente só tem Caatinga, Mata Branca, com esse nome, inclusive, né, advindo do Tupi. A gente só tem esse espaço aqui no Brasil, né, nessa região. Então, eu cresci nesse lugar misterioso. Uma coisa interessante, né? Acabaram de sair um grupo de 5 arqueólogos que estavam aqui em casa, né, da UFPE, estavam pesquisando alguns lugares onde a gente tem presença de enterramentos indígenas, né, aqui, que datam de mais de 10 mil anos. Então, é uma terra muito especial. E as pessoas já sabem disso desde de que pisaram nesse lugar. Então, meu avô, homem resistente, minha avó, professora da zona rural. Aqui na escola rural a gente aprendia dentro do mato. A gente ia para dentro do rio para aprender sobre ciência. A gente ia para a casa de farinha para aprender sobre história. Então eu cresci dentro da natureza, né? Brincando e, enfim, convivendo, tendo, inclusive, a minha espiritualidade muito ligada, né, à natureza, porque a gente vive aqui em Jardim, né, Jardim do Seridó, nossa cidade. Eu cresci dentro do catolicismo popular, né? Então, minha mãe é rezadeira. Até hoje, minha mãe, ela é muito interessante. Quando eu vou sair, ela diz: vem cá, meu filho, que eu vou rezar para você. Aí eu, tá certo, mãe. Aí eu me sento, ela começa a fazer uma oração bem bonita, com uma folha na mão. Olha só, a fé dela liga a espiritualidade dela à folha. A bênção, o símbolo de bênção é a folha. Isso é muito bonito, sabe? E eu me emociono muito sempre que minha mãe diz: chega, meu filho, para eu rezar em você. E eu sei que isso é uma complicação, porque às vezes a gente não entende, né, a profundidade que os nossos antepassados têm com as suas tradições, né? Eu convivo numa família que tem múltiplas identidades religiosas, e é muito interessante isso, como a espiritualidade é ligada à natureza, né? E quando eu me afastei disso tudo, quando eu me afastei da minha terra mesmo, eu fui morar na capital, também foi no período de pandemia que eu me casei, trancado dentro de casa, e a gente foi assaltado diversas vezes nesse processo, e a minha companheira minha esposa já com traumas, sem querer sair de casa, sabe? E eu disse: bicho, eu preciso mudar, a gente precisa de ter vida de verdade, vida abundante, vida plena, e todas essas memórias, sabe? Não só da ligação do trabalho com a terra, do contato laboral com a terra, mas do contato espiritual mesmo, assim. Você ir para o mato, sentir o cheiro, ver o pôr do sol ali, e você enxergar Deus, sabe? Eu sentia falta disso. Então, a gente voltou para o Seridó, né? Depois de uma conversa com Ramon. Porque Ramon, a gente sabia que a gente queria, o que queria, mas a gente não sabia como fazer. E aí Ramon apresenta a agroecologia para a gente. Apresenta a ideia de Ernest Goethe, que, na verdade, ele como um homem muito inteligente e como um bom cientista, ele apenas misturou as ciências ancestrais, que os quilombolas já faziam, que os indígenas já faziam, de observar a natureza e trabalhar a partir dos princípios, práticas e processos da própria natureza, né? E aí, quando eu encontrei todas essas ferramentas, eu disse: agora eu entendi. Agora eu sei para onde ir e o que fazer, né? Agora é só ir. E não foi fácil, né? Voltar para minha terra, construir minha casa, começar a plantar nesse lugar onde não só a terra é difícil, mas a mente das pessoas também. Elas não conseguem enxergar outras possibilidades de plantio, de modalidades de cultivo, sabe? E também de sacralidade.
né, dos elementos da natureza, de enxergar o divino nesses elementos da natureza, né? Para eles é tudo muito banal, então eu posso cortar aqui esse pé de pau aqui de qualquer jeito e tocar fogo em tudo, porque isso aqui é só nada, né? Não tem um entendimento de que essa criação vem do divino e tudo mais, então isso tudo é um processo. E o sertanejo, ele é uma pessoa que é muito observadora e desconfiada, então eles não conseguem absorver a ideia abstrata, eles precisam ver o concreto ali na frente deles. Então é tudo um processo, porque a terra é muito degradada e a gente vai estruturando, né, e plantando numa terra já muito degradada, então tudo é muito devagar, muito lento, né? Então a gente começou agora esse processo, né, de tentar mostrar que é possível plantar, que é possível viver uma comunhão com a terra nesse lugar semiárido, e muito disso eu devo a Ramon por ter me apresentado essas ferramentas, né? Depois que Ramon apresentou Ernest, eu passei assim umas 2 semanas deitado na cama, sem sair, assistindo coisa, estudando coisa, vendo coisa sobre Ernest, porque assim, eu tenho TDAH também, né? Aí, não sei se você já percebeu, não paro de falar. Aí, quando eu pego um hiperfoco, rapaz, aí, meu amigo, é de torar. Mas a gente briga dizendo o seguinte, eu estava apresentando para a Julinha o conceito de agrofloresta, quando eu olhei, ele já não estava mais do meu lado, ele já estava fazendo agrofloresta lá no Seridó, entendeu? Assim, já apareceu. Olha, cadê a Julinha? Sumiu, já estava plantando já. Julinha falou algo interessante sobre não ser fácil, e eu sempre digo o seguinte, para que não fique parecendo que é algo romântico, né? Morar na roça, ir para a roça e plantar floresta, o melhor exemplo que eu dou é que é muito parecido com cozinhar no fogão a lenha. Não é fácil, tem fumaça no olho, às vezes a lenha está molhada, não pega, entra as farpas da lenha na mão, e tem tanta coisa, né? Fumaça tudo na casa, mas o sabor da comida é incomparável. Demora mais, dá trabalho, mas é um sabor maravilhoso. Então, a vida na roça é assim, é mais difícil. Tem suas complicações, tem farpa, tem fumaça no olho. Às vezes as coisas não pegam, mas ela tem um sabor que não dá para comparar. Essa é a verdade. É difícil, não é romântica. Ou talvez seja até romântica, né? Porque acho que é isso, tem as dificuldades, mas existe um sabor lá no final que não dá para comparar, não. Não tem como comparar. Era só esse destaque que eu queria fazer. Quando vocês estavam falando, né, a gente queria primeiro contextualizar para o ouvinte, porque que estamos aqui os 4, né, nós 2 para ouvir, vocês 2 para falar, mas eu acho que a gente tem muito a questão de que Deus, quando cria tudo, né, a gente tem os relatos em Gênesis, ele cria o homem e a mulher dentro de um jardim, ele coloca esses 2 dentro da terra, né, e a gente foi construído e concebido como aqueles que trabalhariam em prol desse jardim. E a gente tem vocês hoje fazendo isso através de uma forma de restauro de um jardim que foi devastado pelo ser humano, porque de um lado a gente tem o ser humano criado como cultivador do jardim, mas do outro a gente tem a queda que nos rompe também com o trabalho, né? A terra é amaldiçoada por conta do pecado de Adão e Eva, mas ela também, eu acho que quando a gente tem a queda, a gente também tem a ruptura do homem com a terra, né? Ele vai precisar da terra para sempre, para continuar vivendo, mas ele não sabe mais pertencer a essa terra necessariamente, né? Então eu acho que fica essa dualidade do que a gente é hoje muito
desconectado do nosso propósito original e lutando contra aquilo que devia ser aquilo que a gente devia estar cuidando e cultivando, né? Como se o ser humano tivesse em constante conflito contra o planeta. O que não devia ser assim, né? Não é esse o propósito original de Deus. Exato. Eu acho que essa fala é interessantíssima. Vai lembrar pra gente algumas coisas. Fomos criados no jardim, criados do pó da terra. Quando eu pego isso, sabe, eu fico pensando, né, que nós somos solos ambulantes, andando por aí. Nós somos terra, andando por aí, com a diferença que carregamos em nós a imagem, né, a imagem de Deus. A terra, ela, com a queda, né, é por isso que com a queda do homem, a terra também ela é amaldiçoada. Por isso que ela clama, como Paulo diz em Romanos. E é por isso que em Colossenses Paulo vai dizer que cruz não reconecta apenas o homem, mas toda a criação. Toda a criação está sendo reconectada na cruz de Cristo. Colossenses 1. Então acho que a gente precisa entender que quando a gente cuida da terra, a gente está cuidando da gente. A gente está retornando para o lugar primeiro. E é por isso que eu sempre digo o seguinte: os terapeutas hoje, eles falam, né, de que você mexer na terra, você pisar no chão, você cuidar da terra, você se sente melhor, você fica bem e tal. Mas é uma questão lógica para mim. Hoje eu entendo isso. É uma questão muito lógica, que a gente está voltando para o que nós deveríamos fazer, sabe? Então, assim, a gente está se reconectando com a nossa primeira função, com aquilo que Deus colocou. É por isso que cuidar do solo é cuidar da gente. Quando eu melhoro o solo, eu melhoro a mim mesmo. Aí, para ficar mais claro, né, porque a gente está falando aqui da agricultura sintrópica e uma da ideia da sintropia, né, dessa melhora, ao contrário da entropia, é você melhorar o lugar onde você habita. Então, assim, se eu melhoro o solo, se eu deixo ele mais saudável, é lógico que a minha vida vai ser mais saudável, porque eu vou me alimentar melhor. Eu vou estar colocando dentro de mim nutrientes que o solo produz e produz muito bem. Eu estou lá em casa agora, por exemplo, João está com 5 anos. Essa semana eu cheguei para ele, pedi para que ele pegasse as mãos, entrelaçasse os dedos e abrisse o máximo que pudesse. E aí eu olhei e falei, João, não dá não. Ele falou, não dá o quê, pai? Eu falei, não dá para você pegar e abraçar a abóbora que está ali embaixo. Ele está com 5 anos, a abóbora é enorme. E tudo isso sem nenhum aditivo químico. Isso me dá uma alegria. E sem nenhum agrotóxico ou defensivo, como queira chamar, mas nada, tudo olhando a natureza, como ela trabalha e ela vai devolvendo. Então, a gente está nesse papel de tentar resgatar algo que foi perdido no Éden, e a gente vai, porque o nosso papel é esse, é tentar melhorar, é tentar voltar ao jardim e apontando tanto para lá, mas também apontando para a eternidade. Rapaz, é bonito demais ver um poeta falando, né? Ei, meu amigo, tem pareia não, viu? Rapaz, esse negócio de sintropia, ele é tão invocado e eu gosto muito desse nome, né? Desse paralelo de sintropia e entropia. A diferença. Porque a entropia é a queda. A entropia, você achar que tudo é para você. É você acreditar que todas as coisas que elas estão para você enquanto centro do mundo. Indivíduo, você raça humana, sabe? Você ser humano. E aí, eu acho que isso é uma coisa que o fundamentalismo religioso, ele traz bastante, né? Ele traz muito uma leitura do texto bíblico de domínio
como uma... Como aquilo que é a ordem de Deus, né? Isso, e um domínio opressor. Sim. Um domínio egoísta. Um domínio que não reflete as características divinas. Tem um poeta chamado Mestre Verdelinho das Alagoas que ele diz... Ele é cantador de coco, né? E aí ele faz todo um verso e aí ele termina dizendo, o mote é: porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento e a terra gira pelo seu grande poder. Se você isolar isso aí, você pode oprimir diversas pessoas. Mas se você vê cantando o que é que tem antes, diz assim, ó: o homem apranta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias está inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada e ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda e muito viva. E embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. E aquilo dá farinha para todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento e a terra gira pelo seu grande poder. O homem planta um rebolinho de maniva, aquela maniva com 10 dias está inchada, começa a nascer aquela folha ovalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito enverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorde para aquecer, aquilo dá farinha para todo mundo comer, para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, sei que a terra gira com o seu grande poder. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, sei que a terra gira com o seu grande poder. O dominamento divino que Mestre Verdelinho das Alagoas, esse grande profeta, descreve para nós com um pandeiro na mão, é o dominamento do cuidado e da sintropia, não da entropia. A maniva que nasce, ela não é para mim. Um pedaço dela é, mas o outro é pro meu irmão e o outro é pro Peba comer. O outro é pro Preá comer. O acúmulo. E a gente tá vendo isso, né? Olha o preço do café, a gente é o país do café, pô. Mas tornaram o alimento... Tem um indígena, esqueci agora como é o nome desse pensador, eu acredito que é Davi Copenau, que ele diz que a cura está no alimento. Isso é de uma profundidade tão grande, porque não é só a cura do meu corpo, eu me alimentar melhor, eu vou ficar bem de saúde, mas é se eu me alimentar consciente do que eu estou botando na minha mesa, de onde vem, quem plantou, se eu plantei, sabe? Isso cura a gente, inclusive do egoísmo, de achar que aquele alimento é meu, é uma exclusividade minha. Então, a sintropia e a entropia é queda e é Éden. A entropia é o egoísmo, o pensar em mim no alimento. É por isso que ele diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. É um pensamento totalmente sintrópico, onde eu planto, eu contribuo sem posse, sem acreditar que aquilo é meu, aquele pedaço de terra. Porque o homem, ele sempre quer o egoísmo, né, que é esse pecado que está lá no Éden, descrito naquela história bonita lá do Éden. O de querer ser dono do mundo e não uma parte que louva junto com todas as outras aquele que criou todas as coisas. Sair desse lugar para ser Deus do mundo, para ser, sabe, isso é muito antigo, e a gente vive hoje à sombra disso.
Por que é tão difícil fazer uma reforma agrária no Brasil, por exemplo? Por que é tão difícil a gente voltar? Pronto, eu tô aqui penando porque eu não consigo comprar equipamento para botar as coisas para frente aqui da agrofloresta. Por que é tão difícil o pequeno agricultor familiar continuar produzindo? Por que a juventude do campo é tão assediada para ir para a cidade? Isso é muito antigo. Porque se você domina a terra, se você é dono da terra, se você produz o alimento, distancia quem come de plantar a sua própria comida, essas pessoas são escravas suas. Então, todo esse sistema que advém da queda, né, do pecado, que a gente vive hoje, né, que alimenta esse capital, que alimenta essa estrutura política de fome. A fome é um mercado. Sim. A miséria é um mercado. A gente vive isso aqui no Nordeste há muito e muito tempo. Jardim do Seridó, minha cidade, foi uma das cidades onde, em 1877, na Grande Seca, o Império mandou verba para o coronel construir um açude. Ou seja, Império, meu amigo, desde aquele tempo que esse mercado da seca, da miséria, da fome. Tem até um poeta que diz: Israel é mais seca que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura, faz brotar folha verde no deserto. Dá para ver que o descaso aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência para tirar das cacimbas da ciência água doce que molha a plantação. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, eu quero é chuvas de honestidade molhando as terras do meu sertão. Flávio Leandro. Isso é queda. Esse sistema babilônico de oprimir as pessoas, de prender, de levar cativos as pessoas. É contra isso que a gente luta, quando a gente planta. Permita-me fazer um adendo aí nesse sistema babilônico, que eu achei interessantíssimo, Isaías trazer a queda da Babilônia, e ele diz, capítulo 13 de Isaías, que as árvores comemoraram a queda da Babilônia. E ele fala isso porque as árvores dizem assim: nunca mais ninguém vai subir os montes para nos derrubar. Porque o modo operandi, né, o modus operandi da Babilônia é construção, né? É construir, é Babel, é construir uma torre. Então eu preciso queimar tijolos, eu preciso de andaimes, eu preciso de construção, eu preciso ir grande, eu preciso ir mais, eu preciso ir mais. E quando a Babilônia cai, Isaías personifica as árvores. Diz assim: olha, até as árvores, até o cipestre agradeceu a sua queda, porque não vai sofrer mais. E a gente vê isso se replicando, né? Hoje, as cidades, elas vão destruindo cada vez mais as árvores, as plantações, as florestas, e tudo isso vai tendo um reflexo na nossa mesa, vai tendo reflexo no nosso clima, vai tendo reflexo na nossa casa, e acho que a gente precisa estar atento a isso, para não replicar esse modelo babilônico de cuidado, de trato com a natureza. Inclusive de guerra, né, Ramon? Porque sim, Isaías também fala que converterão as suas espadas e lanças. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu amo inchada. Isso é muito bonito. E olha só, porque a gente tá vendo isso, pô, na nossa frente. Os caras gastando bilhões, trilhões com guerra, pô. Se eu não me engano,
no final do ano passado, teve um momento em que o Biden mandou uma quantidade X de dinheiro pro Fundo Amazônia, né? E aí circularam notícias falando, eu até confiro depois e vai ter no post se necessariamente é verdade ou se eu tô lembrando errado, mas que o valor que ele mandou pro Fundo Amazônia é o equivalente do que os Estados Unidos investia, acho que em torno de, tipo, um dia em Israel pra guerra contra Gaza. Então, assim, né, pessoal? Vamos ver, assim, onde que a gente investe o nosso dinheiro diz muito sobre o que a gente espera do mundo, né? Exatamente. E aí, onde é que se encaixa o evangelho nisso? O evangelho, ele é a contracultura. A cultura do mundo hoje é fazer guerra. A cultura do evangelho é trazer paz. E paz se faz com acesso à vida plena. Jesus, ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, por que o povo vive tudo doido, brigando uns com os outros? É porque é ciranda de maluco, meu amigo. Você sair de casa de 5 horas da manhã, entrar dentro de um ônibus lotado com uma ruma de gente, parecendo um carro de boi, de gado, indo trabalhar com coisas que você às vezes não sabe nem para que você está fazendo, para alimentar meia dúzia de milionários, de bilionários, sabe? E você se sente cada dia mais vazio, mais enfraquecido. E vai para a igreja, tem um respiro, mas não é pleno. E eu não estou dizendo que é para a gente ir, todo mundo para o sítio, não, e morar no sítio, não. Mas é para a gente começar a refletir sobre o que é a vida e sobre os sistemas que a gente está dentro e como a gente vai ser contra a cultura dentro desses sistemas. Onde a gente vai investir o nosso tempo, os nossos recursos, né? Quais os nossos lazeres? Né? Às vezes o lazer é uma continuidade do processo de cansamento que o sistema quer que você tenha. 3 milhões de quadradinhos de filme para você escolher. Você fica cansado só de olhar, sabe? E aí você se deita numa cama, todo trancado, no escuro, comendo poiqueira, para assistir uma série por não sei quanto tempo. Até o nosso descanso, ele é destrutivo, ele foi pensado para nos afastar, sabe? Hoje a gente descansa dentro de uma caixa de cimento, pô. O descanso de Israel era dentro do mato. As festas de Israel eram dentro do mato. As festas das cabanas é linda. Olha como era a festa das cabanas. Os caras passavam uma semana comendo do que a terra desce, dentro do mato, numa oca, num lugar feito de palha, de folha. E astento, nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Aproveitando esse gancho de Julim, que é isso, a gente, né, eu e a Tamires aqui num contexto bem urbano, né, acredito que a maioria do público que escuta a gente também tá nesse contexto. A própria cultura do podcast acaba sendo de contextos urbanos, né, um programa que a pessoa se escuta geralmente nesse deslocamento de ir pro trabalho, de voltar pro trabalho, de alguma coisa assim. Então, como o Julim já adiantou, é o que eu queria falar, de não é uma ode necessariamente a vamos todos para o campo, mas da gente pensar, começar pelo menos a pensar, pode ser que lá na frente seja o caso de quem está escutando e tudo mais, mas de começar a pensar quando a gente está pondo comida no prato, quando a gente vai no supermercado, na feira, em qualquer lugar fazer a comida, quando a gente ora antes de comer, a gente ora por quem produziu aquela comida, por quem trabalhou a terra, por quem esperou o tempo certo,
para o grão brotar, para a semente florescer, para chegar a comida até a gente, ou a gente acaba pulando naturalmente, tipo, agradece a Deus que deu, e é óbvio, né, que foi Deus que proveu esse alimento, mas a gente esquece tanta gente que tá envolvida e tanta gente que teve que esperar o que a gente não teve que esperar, porque a gente foi, pegou, pôs na sacola, pagou, foi para casa cozinhar. Então, a gente começar a pensar nessas coisas, começar a pensar de quando que a agricultura virou agronegócio no nosso vocabulário. O agro é golpe, hein? Agro é golpista. Quando que foi isso? O que que isso quer dizer? O que que a gente pensa a partir disso? Quando que comida deixou de ser comida e virou commodity? Quando que vale mais a pena vender para fora toneladas de comida ou de soja no lugar de uma coisa que possa ser alimento, compensa vender para fora em vez de vender para dentro, e a gente fica caro e muita gente não tem acesso a isso. Então é para refletir esse tipo de coisa também, essa conversa que a gente tem aqui. Eu acho isso interessante porque me lembrou algo que eu li recentemente, muito recentemente. Eu estou lendo o livro Walden, ou A Vida nos Bosques. Eu acho que indico. Inclusive, tomem cuidado para não enlouquecerem que nem eu. Já estou querendo nem mais ficar mais na roça. Quero ir para o meio do mato, morar no meio do mato, lendo esse livro, cara. Mas o Henry David Thoreau, ele viveu no século XIX nos Estados Unidos, filósofo, foi fazer uma experiência, um experimento, foi morar no meio do mato para ver o que é que a gente precisava para sobreviver. Aí fez uma cabana pequena, enfim. Ficou 2 anos, 2 meses, 2 dias nessa experiência. Entrou no mato, Julinho, Jonathan e Tamires apenas, e meus ouvintes também, né? Inclusive, a galera aí, tomara que se convertam à vida nos bosques comigo. Ele entrou apenas com um machado. Apenas com um machado. Ele mesmo construiu a cabana, enfim. Mas eu quero chegar à questão do alimento, né? E ele diz algo muito interessante sobre o alimento. Porque ele disse que a fruta, ela se nega a dar seu sabor a quem a produz apenas para vender ou apenas a quem a compra. E aí ele utiliza lá o mirtilo como exemplo, mas eu vou parafrasear, dizer o seguinte: tem gente que nunca chupou uma manga de verdade. Nunca. Porque é muito diferente uma manga que você tira do pé com a seiva que agora que ela dá, de uma manga que você vai comprar 10 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois, ali conservada, com produtos, é muito diferente. E aí ele coloca como se a própria fruta se negasse a dar esse sabor. E aí ele fala do mirtilo, ele diz assim, olha, o mirtilo no balançar da carroça, da roça até a cidade, ele vai deixando o seu sabor como uma forma de protesto, E é por isso que eu sempre digo que um dos meus lemas é plante sua comida. Eu sei que, como a Julinha já falou, Jonathan já alertou, aqui não estamos dizendo que todo mundo precisa ir para a roça, mas eu digo assim, olha, você pode começar de onde você está, você pode plantar seu tomate dentro da sua casa. Eu plantei em Salvador, na região metropolitana, dentro de um apartamento, tomate, rúcula, cebolinha, coentro, tudo isso dá. Nem todo mundo gosta de coentro, né? Mas tudo bem. Mas tudo isso vai dando um sabor, sabores, aromas que talvez algumas pessoas nunca viram. E aí, quando pegar e dizer, é assim, esse é o sabor da manga, esse é o sabor da acerola, esse é o sabor do ovo de quintal que a galinha pôs agora pela manhã. Então, eu penso que Thoreau, ele vai nos colocar nesse lugar de que o alimento é algo sagrado. E que a gente precisa olhar para ele também com mais cuidado, assim como eu falei mais atrás sobre olhar com cuidado sobre o nosso contato com a natureza, com as plantas e com a floresta, e olhar também para a nossa mesa, como foi bem lembrado por Jonathan. Olhar para a mesa como um lugar de contato com a terra, e de quando eu retorno e olho para a terra, eu retorno para mim mesmo. A gente fez a nossa hortinha depois da
conferência com o Diego. Fizeram? E aí? Aí tem cebolinha e salsinha, deram certo. Os tomates morreram, mas a gente vai persistir e ir pras ervas, pelo menos. Mas Então seja bem-vindo. O tomate, ele gosta de fazer isso com a gente. Eu também sofro com tomate. Tomate é um negócio muito sensível. É tanto que é a fruta que tem, na verdade, o produto agrícola, assim, da agricultura, que tem mais insumos, veneno mesmo, tem mais veneno. Vou colocar em bom português, né? Eita, veneno. É o tomate. E aí era uma das coisas que eu ia dizer. Como é que eu faço isso? Não consigo plantar. Tem um trabalho exaustivo, tem uma rotina. Um monstro do capitalismo me suga. O que é que eu posso fazer? Compre do pequeno. Compre de um agricultor familiar. Vá, conheça, tente sair. Ao invés de assistir a Netflix, como eu estava dizendo, né? E ficar trancado dentro de um quarto. Tire o seu tempo de lazer para tentar conhecer algum produtor, produtora de agricultura familiar e compre suas verduras, suas frutas de lá, né? Isso aí já é uma coisa fantástica, né? Nas grandes cidades sempre tem feira de agricultura familiar. Aqui em Salvador tem feira de agricultura familiar em algumas praças. Acho que é excelente ideia, Julinho. É importante, né? Porque assim, não é só a comida que está em jogo aí, é a relação, é o relacionamento, que inclusive esse contato com o homem da roça é interessantíssimo. Eu vou retornar um pouquinho ao que o Julinho falou antes, sobre que a sintropia era o Éden, né? E a entropia, a queda. Porque a sintropia olha a natureza e vê como a natureza trabalha. E a natureza trabalha em um sistema de cooperação. Todo mundo está cooperando com todo mundo. Todo mundo está cooperando com todo mundo. Inclusive todos, aqui essas palavras são de Ernest, né? A gente está num sistema inteligente, onde todos cooperam para a melhora da natureza, com exceção de o homem, que é o único que trabalha contra, é o único que polui os rios, é o único que polui o ar, é o único que está intencionalmente, né, e racionalmente fazendo isso, e é algo inexplicável, sendo ele que carrega a imagem e semelhança de Deus. Aí é a queda que explica isso, não tem outra coisa que não vai explicar, a não ser essa queda. Mas a sintropia, ela nos coloca nesse lugar, né? Porque de retornar para a Terra e aprender com ela. Acho que isso é que é importante, porque a Terra ensina muito. E aí, quando o Julinho estava falando, eu estava lembrando de que é muito difícil a gente encontrar, a gente pode encontrar, mas é muito difícil a gente encontrar um agricultor ateu, que não crê em Deus, que não crê no São José dele, que não crê em... Ele está sempre crendo, que a terra, acho que empurra ele para isso. Outra coisa que é muito difícil encontrar no agricultor é um agricultor que não seja generoso. Por isso que a feira é bom, né? Por isso que até na feira você paga 5 abacaxi e ele vai lhe dar um de quebra. Não, tome aqui de quebra. No mercado não tem isso. Onde é que você vai chegar no mercado, vai passar lá e o cara vai dizer, não, leva esse daqui de quebra? Não tem, mas na feira livre tem isso, né? Você vai comprar alguma coisa, tá sempre lá pichinchando e aí termina levando mais do que você paga. Porque o agricultor que está com contato com a terra, ele sabe que a terra é generosa, ele sabe que a terra dá. E quem trabalha com a terra, ele empresta dela essa generosidade. É muito difícil você não encontrar. Ou melhor, você encontrar alguém que trabalhe na terra, trabalhe com ela e seja mesquinho. É muito difícil. E acho que voltar para a terra tem me ensinado isso. Eu tenho aprendido muito disso. A gente ainda vai com a lógica da cidade, né? Pensando da maneira da cidade. E o homem da roça, ele não está preocupado muito com isso, não. Ele está preocupado em ter alimento para a mesa, ele está preocupado em você chegar lá na casa dele, ele ter alguma coisa para lhe servir e que você não saia de mãos vazias. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito.
irmãozeira, é o reino da abundância, né? É. Você vê a diferença, por exemplo, aqui a gente tem muito isso, né? As pessoas são muito generosas, mas as pessoas também, aqui eu estou dizendo no Seridó, Potiguar, certo? As pessoas foram criadas na escassez. Então, elas não conhecem o reino da abundância. Porque quando uma cobra, que a gente chama aqui cobra de viado, que é a jiboia, ela come uma galinha, eles vão lá e matam a cobra, com medo dela comer outra. Porque uma galinha é um prejuízo muito grande para quem já passou fome. Quando um cachorro, que aqui tem muito disso, de cachorro comer ovelha, as ovelhas estão no... O pessoal cria muito ovelha, bode, cabra nos currais, e são currais muito grandes, né? E aí quando tem um cachorro que vai lá e come, eles matam os cachorros, pô. Por quê? Porque eles não entendem que eles podem dividir com a natureza, sabe? Isso não deixa de tornar eles pessoas generosas, porque quando eles têm, eles dividem. Quando minha vizinha Vera faz canjica, pamonha, ela traz um prato pra gente. A alegria dela é trazer um prato pra gente. Isso é maravilhoso, cara. Mas tem essa coisa da escassez e da abundância, sabe? Que ainda prende um pouco. E a gente é muito assim, né? Eu acho que o capitalismo ele faz isso com a gente. Ele faz a gente ser mesquinho, né? Não ter a abundância presente, né? Sempre querer acumular para nós. Em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Você me lembrou agora, Julinho, de algo que eu vi recentemente. Essa nossa ânsia por acumular faz com que a gente olhe a Terra como esse ambiente de exploração. E Jó já falava isso no capítulo 28, dos homens que desciam, eles falam, né, em busca de prata, de cobre, de ouro. E aí esses homens reviravam a terra. Aí, se eu não me engano, no verso 5, ele diz assim, mas a comida dá em cima da terra e vocês estão revirando a terra, oscilando. Eles descem oscilando, pondo termo à escuridão, né? Porque eles descendo nas minas, e aí Jó tá... Olha o livro de Jó, né? Antiquíssimo. Já falando dessa busca pelas coisas que perecem, sendo que a terra está dando alimento em cima e vocês revirando isso. E aí, no verso 12, ele pergunta, mas onde é que está a sabedoria? A sabedoria está nisso? Será que a sabedoria está aí? Então, essa questão é uma questão muito antiga, né, da gente buscar, por conta da questão de acúmulos de bens, e ouro e riquezas, a gente tem destruído a terra, destruído mesmo. E a minha esperança é que aquilo que está lá em Apocalipse se cumpra, como uma profecia de fato, que Deus destruirá os que destroem a terra. Está escrito, e a gente não pode fugir disso. Mas fazendo o gancho com isso que vocês estavam falando da questão do homem ser mesquinho e ganancioso ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem essa escassez no homem em frente à natureza, e aí a gente tem a natureza reagindo, né? Que é uma das consequências da queda também. Então, não há como negar. A gente pode... Tem gente que finge, né? Tem gente que nega. É uma pena, mas não há como negar que a gente está num ponto
crítico do planeta Terra, né? As mudanças climáticas estão cada dia mais perceptíveis a todos nós e a natureza tem reagido, né? Então, a gente tem tantos textos na Bíblia que falam de a natureza gemer, e aí na conferência vocês deram um exemplo muito bonito de os textos que falam que a terra vai dar plantas com espinhos, plantas que são ruins para o ser humano. E vocês me fizeram ver esses textos de maneira diferente na Bíblia, né? Porque a minha cabeça era, vieram plantas ruins, porque o homem não soube cultivar, essas plantas são as que resistem melhor. E vocês colocaram o fato de que essas plantas são as plantas que protegem as outras, né? Porque elas têm espinhos, elas acabam sendo uma cerca viva que protege o resto da natureza. Então, o quanto a nossa forma de agir, a nossa forma de viver no mundo tem feito a natureza se voltar contra a gente, né? Ela não era a nossa inimiga, mas porque a gente tá sangrando a natureza todo dia, ela tem reagido ao ser humano, né? E isso gera novos problemas, que são os problemas, por exemplo, de racismo ambiental, o fato de que pessoas negras são as que mais sofrem com as mudanças climáticas, né, no nosso país, por exemplo, questão de enchente, de viver em casas à beira de encosta de rio e coisas do tipo, né? Então, o quanto a gente precisa voltar a olhar para a gente como um todo na natureza, né? E que isso é o todo no bom e no ruim, né? É tipo um casamento, é na boa e na pior. E a gente tá forçando a natureza a ir pelo caminho do pior, né? A gente tem uma leitura da Bíblia que ela, às vezes, não é reflexiva, né? A gente não consegue lançar olhares exegéticos, não só exegéticos e hermenêuticos da atualidade, sabe? De você enxergar a partir do seu tempo e do seu lugar o que Deus disse para aquele povo a partir da cultura deles, né? Então, mais uma vez, né, a gente tem uma leitura que ela foi trazida para nós pelo Ocidente. E o Ocidente sempre afastou a floresta. E quando eu falo Ocidente, não é necessariamente geográfico, né? Mas é esse Ocidente... geopolítico. Exatamente. É materialista, que afasta a natureza, que é o sistema babilônico, né? Como a gente estava conversando. Então, ele traz algumas leituras para a gente sobre os textos enrijecidas e que é aquele acabou-se, né? A gente pronto, tá falando sobre domínio, e domínio é isso, e se chegar alguém dizendo outra coisa, acabou, meu amigo. Não tem diálogo sobre o que é que pode ser, sobre outras perspectivas de outras tradições, né, cristãs. Não tem. Como é que os coptas veem isso? Como é que o catolicismo romano vê isso, sabe? Não, a leitura é essa e acabou. E aí o que é que acontece? A gente fez a nossa casa num lugar onde meu avô tinha um curral de ovelhas há muito tempo. A única coisa que nascia, por causa do pisoteamento das ovelhas e tudo mais, e, enfim, da degradação constante que ele mesmo provocava, era favela. Favela é uma planta que tem uma folha que tem urticária, que coça muito, assim, é horrível se espinhar na favela. E aqui tem muita favela, tem muita jurema, unha de gato, chique-chique e coisas espinhosas. E foi experimentando as espinhadas das favelas que eu entendi esse texto, nessa perspectiva de que, caramba, antes não era assim. É como se nessa terra, esse planeta, com sua inteligência, divina criação do nosso Deus, ele fosse tão inteligente que é como se os espinhos, eles sempre existissem.
certo? Mas não é que tudo não tinha espinho, aí Deus disse, agora vai ter espinho aí. Estralo. Não. É que antes, a natureza, ela era um reino de abundância, como a gente falou, de frutos e uma floresta exuberante e tudo mais. E aí, quando você tira a natureza, a primeira coisa que nasce são as pioneiras, e as pioneiras, elas têm espinhos na maioria, elas têm garrancho, porque elas afastam, elas servem para delimitar um espaço, isso, de regeneração. Então, eu experimentei isso aqui, porque eu fui refletir, caramba, não era assim. A beira do rio não é assim. E aqui a minha casa, que é um pouco afastada, que já foi muito degradada, nasceu espinho. Então, é isso, sempre que a gente vai contra o rolê que já estava estabelecido de abundância, tem consequências, né? Tudo que você planta, você colhe, tudo que você destrói, leva tempo para vingar, como diria o grande Vital Farias, que deixou a gente, né, recentemente, que tinha uma música chamada Saga da Amazônia, maravilhosa, essa canção, escutem, Saga da Amazônia. Ele diz isso, o fruto que dá no cacho gasta tempo para vingar. Você falando da questão dos espinhos, da terra reagindo na sua inteligência, me fez pensar um pouco no leite materno na formação de anticorpos. Tem um monte de vídeo assim que mostra a criança tá gripada e aí como muda a consistência e a cor do leite materno. Daí os cientistas analisam porque a criança encosta, né, quando ela vai sugar o leite da mãe e a boquinha dela tá ali com algum vírus, com alguma bactéria que ela tá doente, o corpo da mulher percebe isso. E eu acho fantástico o negócio. E aí o leite muda no anticorpo da mãe para reagir à doença do filho, né? Então, é até um pouco isso, assim, né? A terra tem anticorpos para afastar Exatamente. a gente, que é a praga em cima da terra, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Porque prova, acho que para aquele que não quer ver, que a Terra é o ser vivo. Está vivo. Que sente, que é inteligentíssimo. As árvores são inteligentes, elas conversam entre si. E a gente precisa olhar isso com seriedade. Eu, ouvindo Julinho sobre os espinhos, me lembro que Euclides disse que esses espinhos, essas plantas espinhosas, também eram uma proteção não apenas para o ambiente, mas para aqueles que viviam no ambiente. Por isso que eu disse mais cedo, logo na apresentação, de que o ambiente de onde nós somos diz muito quem nós somos, porque a gente termina tomando emprestado. Eu li recentemente uma frase que achei maravilhosa, do Ortega Gasset, que ele diz assim: me diga a paisagem de onde você mora, que eu te direi quem você é. Eu achei isso maravilhoso, porque de fato, uma questão que me fez pensar aqui, quando o Tamires perguntou sobre como essa queda tem causado essa reação, né? Se nós tratar com a natureza reagindo, pensando como, por exemplo, uma coisa que deveria ser uma bênção, e que é uma bênção para a humanidade, se tornou um problema para as grandes cidades. A chuva. A chuva é uma bênção de Deus, a chuva é uma bênção. Paulo diz lá em Atos que Deus, querendo mostrar a sua bondade, derramou chuva sobre o povo. Salmos, a gente vai encontrar vários textos. Salmo 65 é um salmo maravilhoso, Salmo 104 é outro salmo maravilhoso para se pensar a chuva. Esses salmos mostrando como Deus rega a terra. E aí, um deles, o salmista diz assim: tu amoleces a terra com seus chuviscos. Eu acho isso maravilhoso, para que dê alimento. Então, isso deveria ser uma bênção, e hoje se tornou uma maldição para a cidade, né? Quando vê fechar o tempo, aí já se amedronta, já começa a tocar sirene aqui e acolá. Não sei, eu confesso a vocês que eu
não sei como resolver, por exemplo, um problema como esse. Recife agora passou por isso. A gente enche a cidade de asfalto, não se preocupa com nada, a gente aterra, a gente faz, vai nessa, volta a falar, essa maneira de crescimento no estilo babilônico, sem pensar nas consequências, e quando elas chegam a gente fica de mãos atadas, sem saber o que fazer. O que me dá esperança é que a gente caminha para uma cidade que ela tem rio limpo, rio, planta no meio, planta saudável, que a gente pode tomar banho no rio, penso eu, comer dessas plantas. Isso é o que me enche de esperança. Não é que já me desesperancei daqui, das cidades, aqui não. Mas é porque eu confesso a vocês que eu olho hoje, eu não vejo maneiras para a gente não se preocupar, por exemplo, hoje com a chuva em Recife, ou em Salvador, ou em São Paulo. Que Deus nos ajude. É isso que eu oro. Onde a chuva não alcança, tudo cheira a esperança. Tudo cheira a esperança. Na estrada segunda-feira. Mas aproveitando a nossa conversa aqui, e o Ramon, na música recente dele, a última que foi lançada, se fala sobre o tempo, né? Sobre entender o tempo, sobre entender a espera. E a gente teve a oportunidade de ouvir essa música na conferência e ela me marcou bastante. A própria toada da música se complementa muito bem com a letra dela sobre espera. E eu acho que o cultivo tem muito a ver com isso, né? Ele ensina a gente sobre o tempo das coisas, de a gente aprender e entender que não é necessariamente o tempo que a gente acha que vai acontecer, mas é no tempo que tem que acontecer. E eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, sobre essa lida com a terra, do cultivo e de como ela ensina a gente sobre o tempo. A terra, ela tem o seu próprio tempo. E todas as vezes que a gente tenta acelerar o processo, a gente termina perdendo o que há de melhor dela. Eu digo que quando a gente quer viver uma vida fora do seu tempo, a gente perde o sabor da vida. E quem me ensina isso é a terra. É a terra que me ensina isso. Porque se a gente pegar uma banana, por exemplo, que tem um tempo de maturação que é demorado, né? Só para começar a dar são 9, 10 meses, e depois que o cacho dá, você ainda tem mais alguns meses, ou seja, demora muito. Mas se a gente pegar o processo em que o agronegócio faz de acelerar com produtos químicos, inclusive a maturação, a gente perde o sabor da fruta. Isso me ensina de que a vida tem o seu tempo e que eu não preciso acelerar ele, porque eu quero viver uma vida saborosa, uma vida que tenha sabor. Isso acontece com outras frutas também, né? A manga também é assim. As pessoas arrancam ela antes do tempo e colocam o produto para que amadureça ou retarde o amadurecimento, fazendo com que o sabor da fruta se esvaia. Então, a gente precisa olhar para isso e aprender que a nossa vida, vivida fora do tempo, também vai perdendo o sabor da doçura que só vem com o tempo. E a gente já está colhendo a fruta fora do tempo, ou amarga, ou azeda, e não está entendendo por quê, porque a gente quer acelerar os processos. Então a terra me ensina muito isso. Outra coisa que nesse processo com o tempo a terra me ensina é que, muito embora a gente não veja algo acontecendo aqui e agora, existe um processo acontecendo, existe algo acontecendo que não está diante dos nossos olhos. E essa música,
ela fala justamente sobre isso. É uma poesia de minha esposa, que eu acho belíssima, né? Quando ela chegou com essa poesia, ela estava ouvindo eu cantar a música, eu fazendo essa parte, né, da espera, e aí ela foi para o quarto, ou para a sala, não lembro, e aí compôs, e trouxe para mim. E aí a gente encaixou, e ela diz assim, né, quem deita a semente na terra não pode ter pressa de ver florescer. Enquanto a gente espera, a vida prospera sem a gente ver. Porque ela estava pensando na semente, né, que a gente coloca aqui e que a gente não vê. Passa dias sem ver. Tem sementes que demoram 17, 20 dias e você não percebe. Mas não é porque a gente não está vendo que nada está acontecendo. E é isso também na minha vida, é isso na vida do cristão, é isso na vida das pessoas, que não é porque a gente não vê que não existe nada acontecendo. Paulo Nazaré tem uma música que eu amo muito, que ele diz assim, o que ainda não vejo, nem por isso não é. Que ainda não vejo, nem por isso não é. Então, a plantação tem me ensinado sobre isso, sobre tempo, sobre a questão da maturação, a questão da maturidade, que leva tempo, e que uma vida mais saborosa eu preciso esperar um pouco mais, e que nesse processo de espera, enquanto eu espero, a vida está prosperando, mesmo que eu não veja, os nutrientes estão se movendo, as coisas estão acontecendo por debaixo da terra, e quando nascer, vai ser no tempo certo. É isso que a terra tem me ensinado. Tenho aprendido muito aqui. E o maluco é que essa questão da espera, ela também traz a dimensão do descanso, né? Tanto para o homem quanto para a terra. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela concepção do Ano do Jubileu. Sim. E a gente assiste Globo Rural aqui em casa, aos domingos. A gente adora assistir o Globo Rural na parte da agricultura legal, né? Tem a parte da agricultura do mal, que daí eu fico deprimida. Sim. Que é um pouco de droga e um pouco de salada o programa, né? E toda vez que aparece a agricultura do mal, eu fico, gente, olha isso. Ai, daí tem a safra, daí tem entre a safra, daí tem a safrinha. E essa terra nunca descansa, essa terra nunca para. E esse grão produzido não é alimento pro brasileiro, né? O que o Jonathan falou antes, ele vira commodity, ele vai para longe, ele vai alimentar a indústria em outro lugar. Então, é muito triste olhar para a forma cruel que a gente trata a terra, né? Porque a gente não dá descanso para a terra, que é uma ordem de Deus, e ele garantiu que a gente teria alimento se a gente deixasse a terra descansar, a gente teria alimento suficiente. Isso. E é uma... Eu tô fazendo a leitura bíblica do Antigo Testamento esse ano de novo, e aí são coisas meio que... Elas têm promessas, né? Deus fala, olha, se vocês deixarem a terra descansar e fizerem isso, vai ter comida. Então Deus está prometendo que ele vai dar o sustento. E o ser humano não dá o descanso para a terra. E quanto mais a gente extrai da terra, menos ela retorna, né? Então, a gente está descumprindo o que Deus pediu. E ao fazer isso, ao ser tão teimoso, um coração tão endurecido, a gente entra na lógica da escassez. Não, eu tenho que continuar produzindo porque ela está produzindo cada vez menos. Mas ela está produzindo cada vez menos porque a gente não para. Justamente por isso. Né? É tão cruel isso. É louco, é interessante, assim, a gente não dá descanso nem para si, nem para a terra. A gente está vivendo nesse tempo da produtividade, onde o lema é trabalhe enquanto eles dormem, né? E Salomão vai contra isso, nessa ideia, quando escreve o Salmo que diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Interessante que a questão do descanso, por exemplo, e aí está relacionado às duas coisas, né? Tanto o alimento, muito embora ali não era um cultivo, né? Mas na questão do maná, o povo que saiu para pegar maná no dia do descanso terminou morrendo, né? Quem saiu para pegar no dia que era para descansar terminou morrendo. E acho que as pessoas não estão entendendo isso, né? Que elas precisam descansar, mas aí agora voltando para a terra, que a terra também ela precisa, ela necessita desse descanso. O capítulo 25 de Levítico, para mim, é um capítulo maravilhoso, porque trata justamente desse ano do jubileu. E não é só a questão do descanso ali. Ali tem uma questão
que é de uma reforma agrária que Deus faz. Sim. Porque a questão da venda da terra, que ela voltava a cada 50 anos, né, para o início de tudo, ou seja, o valor que era atribuído ali variava à medida em que o tempo passava. Quanto menos tempo faltava para chegar no jubileu, menor era o valor da terra, porque aí Deus brada lá, porque a terra pertence ao Senhor, não é do homem, não é do homem, não é de vocês, a terra é do Senhor. E tem um artigo que depois eu vou até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem colocar o link, é um artigo sobre esse capítulo, e que, se eu não estiver enganado, ele diz assim, né, que se o homem tivesse seguido as instruções de Levítico 25, eles teriam acabado com a pobreza. Eles falam isso, né? Falam, interessantíssimo essa ideia, essa lógica do jubileu. Acho que é importante a gente olhar a terra com esse olhar de que ela não pertence a gente, que ela pertence a Deus, que ela precisa descansar. Tem uma parte em Números também, que foi o que você citou, né? Deus falou, olha, vocês vão entrar, vocês não vão plantar nada, vão esperar a terra descansar, vocês vão colher o que tiver por lá. Esse texto é maravilhoso. Deus vai orientando o povo como ele pisar e andar na terra, que era uma terra próspera, né? Precisa lembrar que um dos sinais de que a terra manava leite e mel era 2 homens eram precisos para segurar um cacho de uva. Quando os espias vão lá olhar a terra, se de fato era terra boa. Então, Deus se preocupa. Acho que é isso que a gente, nessa conversa aqui, precisa lembrar. Para você que está ouvindo aí, é que Deus, ele se preocupa como a gente habita na terra, como a gente anda sobre ela, como a gente trabalha com ela. Essa aqui é a ideia de cooperação, né? Com a terra. Sim. E tem o fato de que talvez uma pessoa que faça uma leitura bíblica sem usar uma bíblia de apoio, por exemplo, nunca na vida, né, uma bíblia de estudo, ela vai falar, mas gente, olha para Israel hoje, olha o que é a terra de Israel, né, é uma terra desértica, é uma região muito, né, a região mais ao sul é muito seca. A terra era diferente, né, a gente tá falando ali de talvez 3.000 anos atrás, um pouco mais de 3.000 anos atrás. Então, assim, não só o planeta todo era diferente, mas a terra em que essas pessoas habitavam era diferente. Então, se essas pessoas tivessem cumprido as ordenanças de Deus, essa terra teria continuado sendo uma terra saudável e frutífera. Ela está como está hoje justamente porque ela... E assim, por que tanta gente brigava, né? Você lê ali na Bíblia os povos tentando invadir, ou quando estuda história, a gente vai estudar os povos da Mesopotâmia, uma constância de pessoas invadindo aquele território. Então, não é à toa. Esse território, de fato, era uma terra muito boa, mas ela não é mais. Porque ela não foi cultivada do jeito certo, né? Porque ela não foi trabalhada do jeito que Deus propôs que ela fosse. Então, a consequência acontece, né? Ela é muito nítida, assim. A gente conecta com o que eu estava falando antes da questão das mudanças climáticas. Tipo, a gente não está vivendo tudo isso à toa. A gente não está vivendo tudo isso porque a natureza é má e não gosta do ser humano. É porque é reação, é consequência daquilo que a gente tem feito. Historicamente, na longa duração da nossa existência, né? A gente não tem feito aquilo que Deus propôs pra gente fazer. Exato. E ela vai, assim, devolver como a gente a trata. Da mesma forma que se a gente tratar ela bem, ela devolve com generosidade. Trazendo para o meu mundo aqui, né, para a minha nova Canaã, aqui no meu cercadinho, eu tenho experimentado isso. Tenho visto como a terra ela tem devolvido essa generosidade de me dar alimento. Essa semana eu chamei meus filhos, assim, fiquei muito... Porque, assim, eu sou um pouco emotivo com meus filhos, sabe? Deus tem me quebrado bastante e meus filhos hoje, eles, assim, quando eu falo deles, eu me emociono muito. E essa semana eu me emocionei com eles porque pela manhã eu preparei o café para eles irem para a escola, né? E foi batata doce da terra. E eu disse a Joãozinho, com 5 anos, ele comeu, assim, com muita vontade, né? Eu falei, João,
Eu não sei qual é a porcentagem de criança que come uma batata doce dessa assim, com tamanha vontade. Tamanha vontade, sabe? Ele, Raquel é mais chatinha para comer as coisas, mas aqui ela está aprendendo. E eu confesso que até eu estou aprendendo, porque eu mesmo não gostava de batata doce. Aqui me parece que ela ganhou um sabor que é absurdo. É algo louco que eu só entendo vivendo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou aqui com 4 variedades de batata. 4 tipos de batata que vai me dando nuances de sabores diferentes. Eu falo, meu Deus, como é que eu não sabia que existia tanto sabor em um alimento diferente assim? Então, a terra, ela devolve. E se a gente tratar bem, ela devolve. E se a gente tratar mal, ela vai se negar. Ela vai se negando. Ela vai se negando e o caminho é se tornar escassa. Ó, em Levítico 19, 23, Deus diz assim: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, aí aqui já é uma porrada na monocultura, né? Que é toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso porque ensina, para mim, algumas coisas. Primeiro, a policultura, que é também um dos conceitos da agricultura sintrópica, de como você plantar árvores diferentes é importante para que elas se ajudem, as árvores se protegem. Elas se protegem, porque tem pragas que vêm em determinada plantação, mas não chega em outra. Por isso que é importante, por exemplo, agora em março, eu estou preparando a terra aqui para plantar o consórcio chamado milpa, que é milho, abóbora e feijão. Isso aí os indígenas faziam há anos, né? Então, assim, é importante que a gente faça esse consórcio. Então, aqui, Deus já ensina isso, né? Toda sorte, não é apenas cana, ou só coco, ou só soja. Não, é policultura. É policultura, isso é importante. Outra coisa que Deus ensina nesse processo aqui é paciência, aquilo que eu já estava falando, né? Vocês não vão comer agora não, tenham calma. Vocês vão ter que aguardar aí pelo menos 5 anos. Outra coisa é sobre entregar as primícias, daquilo que eles escolhiam como uma oferta ao Senhor. Eu acho que isso é muito bonito. E por fim, é que depois desse tempo Deus fala acerca de produtividade para eles, né? Ele diz, agora sim, vocês vão ver que isso vai aumentar essa produção de vocês, mas com policultura, com paciência, com vocês entendendo que o que vocês estão plantando é com uma oferta para mim, aí sim, agora vou aumentar essa produção de vocês. Eu acho isso um exemplo importantíssimo que a gente precisa colocar em prática. Ai, eu estou triste e feliz ao mesmo tempo com esse papo, porque aí a gente olha o crescimento evangélico no Brasil e a gente vê nada disso acontecendo, né? Então é uma tristeza porque as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas vão usar os textos de Levítico para condenar questões pessoais da vida das outras pessoas, que eu nem estou entrando no mérito se é pecado ou não, mas daí na hora que vai falar de reforma agrária, que vai falar de natureza, esses textos não se aplicam mais, né? É muito seletivo. O cristianismo brasileiro, ele seleciona os versículos que combinam ou não. O Zé Bruno da Banda Resgate, da Igreja Casa da Rocha, fala muito isso nas pregações dele, né? É o cristianismo fast food, assim, a gente passa num lugar, pega um pedaço, pega outro aqui, então é triste, assim, porque a gente está num país em que a população evangélica está tão maior e crescendo a cada ano, e essas práticas, essas verdades bíblicas não entram, né, na sociedade. Você falar de reforma agrária, defender bandido, defender vagabundo, DST. Então, é uma coisa tão absurda
E tão desconectada porque quando a gente olha pro dia a dia, a comida que chegou no mercado, mesmo a comida que chegou no mercado, né, não na feira, ela também, em geral, vem de pequenos produtores e não do agronegócio, né? Aqui em Curitiba, ao redor, assim como em São Paulo acontece, a gente tem um cinturão na região metropolitana de produção, né, de hortaliças, de frutas. E não é mega fazenda plantando hectares e hectares de alface. São vários pequenos produtores plantando alface, couve, tomate, morango, e eles chegam pra gente, né? Então, o quanto a nossa vida devia ser de fato transformada de maneira integral pelo evangelho, e ela não tem sido. Isso. Né? E aí o cristão não... Ele é maioria, ele tá crescendo, e o evangélico tá crescendo, mas as pessoas que estão de fora olham cada vez mais com desconfiança pra gente, né? Porque a gente não faz a nossa vida não é um culto. Ela não cultua Exato. Deus no todo, né? Na forma como a gente vive, na forma como a gente se relaciona com os outros e com a natureza, assim. Então, confesso que estou triste e feliz com esse programa, nesse momento. Mas eu acho que foi uma conversa extremamente necessária e que eu acho que vai ser muito bem vista e muito bem aproveitada pelos nossos ouvintes. Tomara, Camille. Eu espero muito. Espero muito, assim, foi o que me motivou a participar desse papo. Fiquei muito empolgado. Eu disse aqui já nessa conversa que eu sou um ermitão moderno, né? Eu gosto de estar no meu canto, na minha casa. Minha esposa, às vezes, dá risada comigo, porque essa semana, inclusive, a gente estava tentando programar um evento na casa de um amigo. Ou não, a gente vai fazer isso esse ano. Daqui a pouco eu olhei assim, eu falei, rapaz, não. E olha, para fazer algo que eu gosto, que é música, sabe? Eu amo música, mas eu gosto muito de estar em casa. Mas quando surge um convite desse para falar de um tema que é tão relevante, especial para mim, eu faço questão. E parece até que aparecem muitos, né? E não aparecem. Isso é o que você falou, é verdade, né? A igreja brasileira não tem discutido, pensado. Só para falar sobre essa questão de Levítico que você citou, eu estou vivendo uma experiência que é ler a Bíblia com os olhos de Marcanaí, né? Marcanaí é esse meu lugar. E tudo que é animal, árvore, qualquer coisa relacionada à roça, eu saio ticando. E eu falo, meu Deus, eu não sabia que a Bíblia era uma grande floresta. Eu não sabia que a Bíblia falava tanto, mas não é pouco, é tanto sobre árvore, sobre planta, sobre chuva, sobre pássaro, sobre animais, sobre plantação, sobre produtividade na roça. E cada vez que a gente vai lendo, passando, e esses textos saltam aos nossos olhos, meu coração se regozija. Então, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu fico muito feliz. Por isso eu agradeço a vocês, viu, por nos abrir esse espaço importante dessa conversa. Eu espero muito que os ouvintes aqui plantem. Já foi falado, você não precisa ir para a roça, você não precisa se mudar para a roça, mas você pode mudar, você pode fazer um canteiro na sua cidade, sabe, chamar a sua igreja para plantar árvores. Tem uma igreja em Manaus que, para cada novo convertido, eles plantam uma árvore na cidade. Isso é maravilhoso. Para cada cristão que é chamado pelo Pai, eles vão lá e plantam uma árvore. A gente pode fazer isso, a gente pode limpar os rios. Eu disse aqui que não sabia, né, muito o que fazer, mas acho que o caminho é esse, a gente começar agora um processo que aponta para a eternidade. Plantar, a limpar os rios, a cuidar do nosso lar, cuidar dessa terra, que Schaeffer chama de irmã, né? Irmã nossa, não mãe natureza, mas nossa irmã, como criatura de Deus. E a gente agradece vocês por terem topado participar. Agradece por, lá em novembro do ano passado, uma conferência de música, né, na sua essência, ter um painel falando disso. E assim, isso é muito... rico, né? É rico e é ousado no sentido de
propor um tema que provavelmente não era o objetivo da maioria que tava ali, né? Como público, né? Como público. E é algo tão rico, sabe? E vocês foram tão abertos de trazerem a realidade de vocês, a forma como construíram, se colocaram lá pra falar. E eu E posso confessar algo? Pode falar. Olha, o papo, acho que a leitura que vocês estão fazendo é corretíssima. O papo não tinha nada a ver com música. E foi justamente na hora da melhor oficina que estava acontecendo, que inclusive eu gostaria de ter feito, que era com o Davi e com o João Manô. Só isso eu falei, Julinho, vai flopar, não vai ter ninguém. Quem é que vai querer ouvir a gente falando que está plantando? Pelo amor de Deus. Aí a gente ainda saiu e ainda foi escolher um lugar lá fora para fazer do lado de fora, debaixo de uma árvore, né? Acho que tinha tudo a ver. A gente senta aqui, vai aparecer umas 8, 10 pessoas, a gente faz uma roda e bate um papo. Só que, por ironia do destino, Deus fez chover, abençoou, né? Choveu. E aí a gente fez lá dentro. E estava cheia a sala, a gente ficou muito feliz de ter pessoas interessadas nesse assunto. Que bom, eu acredito que Deus está fazendo algo nesse Brasil. Tomara, né? Deixa esperar na areia do mar, em qualquer lugar. Se deixa na areia ou no mar. Agradeço também, Julinho, pela participação. Muito obrigado pela participação. E fala da tua... Além de plantar sementes na terra, planta sementes no nosso coração e na nossa cabeça com as suas músicas. Quer falar? Tem coisa nova vindo aí? Com certeza, e tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui, né? O próximo disco vai se chamar Dentro do Chão. É uma antítese do Alto do Céu, né? O Alto do Céu foi o meu primeiro disco e ele tinha uma ideia que inclusive Ramon participou, né? E a gente construiu esse disco que tinha uma ideia muito abstrata e de tratar sobre o céu, sobre as constelações, sobre as estrelas, enfim, os mistérios que existem acima, né? Do que a gente consegue enxergar com o nosso olho nu. E Dentro do Chão são os mistérios que existem abaixo do que a gente consegue enxergar com o nosso olho nu, né? Então, Dentro do Chão, ele fala sobre o que é que tem dentro do chão, né? São as nossas raízes, é o nosso passado que muitas vezes está enterrado, né? São os nossos que vieram antes da gente, que estão semeados na terra. Então, é sobre tudo isso, é sobre ancestralidade, é sobre culto, cultura e cultivo, realmente. Então, Dentro do Chão, em breve, em abril, justamente, pensando na ideia desse mês que comemora, né, e que também é um mês de luta e de resistência dos nossos povos originários, né? Então, vai sair no dia 19 de abril, o Dia dos Povos Originários, né, aqui do Brasil, e é isso, vai ser lindo. Quem estiver escutando, no post sempre tem os links certinho pra você seguir o Julinho, seguir ele no Spotify, onde você preferir escutar as músicas e ficar atento para esse novo lançamento que chega em breve. Camon, obrigado por esse papo com a gente, por participar, e fala aí do teu single que foi lançado. É só o single, vem mais coisa pela frente? O que você pode contar pra gente? Eu que agradeço de verdade o convite, essa conversa aqui com vocês, com o meu irmão de caminhada, Julinho Tchalica. Agradeço aos ouvintes. Vai ter mais. É o single Se Deixa Esperar, que fala sobre esse processo que é angustiante para todo mundo, mas que não precisa ser, a espera, e olha para o ordinário, para as coisas da vida, para o pescador, para o caçador, olha para o plantador e aprende essa questão que é a espera, aprende a esperar. As outras canções que virão após isso também trata sobre espera. Tem uma que é uma toada
que eu vou gravar com a Aninha, vou até deixar registrado aqui para que ela não corra, viu, Anelô? Que também fala sobre espera e fala sobre a terra, né? Que a terra arde em pranto, clama por redenção, espera a aparição de um filho de Deus, um santo, chora com dor de parto. E aí segue, né? E eu acredito que sai ainda esse ano. No segundo semestre do ano vai sair esse álbum, se Deus quiser. E obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Então é um programa para você escutar uma vez, dar um tempo, refletir, escuta de novo, faz anotações, vai pro texto bíblico, vai conversar com um amigo, manda uma mensagem pra gente, conversa com a gente. Manda pra quem você acha que seria legal escutar, alguém que poderia escutar o programa e depois ter um papo pra trocar com você. Manda pro pastor da igreja. A ideia é essa, quem sabe começa uma horta na igreja, começa uma horta no teu prédio, vai estudar sobre, faz igual o Julinho, se interna nos vídeos, em texto e vai tentar achar uma luz pra conseguir fazer alguma coisa. Começa do pequeno, no tempo de cada coisa. E obrigado por dedicar seu tempo a escutar a gente aqui, nosso papo hoje. Voar nas asas leves do